Hoje iremos falar de raça, etnia e multiculturalismo. Tais termos são empregados na nossa sociedade há muito tempo, os termos de raça e etnia, só que eles são difundidos. Hoje veremos a diferença entre eles e também veremos a problemática do racismo, da discriminação racial, da segregação racial, entre outros. Sabemos que, como sociedade, devemos aprender a enfrentar tais problemáticas para que todos desfrutem de cidadania e dignidade. Começarei falando dos aspectos históricos. Durante muito tempo, as pessoas procuraram descrever a raça humana em vários tipos, porém elas utilizavam o pretexto de existirem raças superiores e criavam teorias de cunho racista para descrever isso. Uma teoria muito famosa foi a de Carolus Linnaeus, que ele dividiu o homem em 4 tipos: o americano, indígena, de pele vermelha, subjugável, temperamental; o europeu, forte, sério, de pele branca; o asiático, melancólico, ganancioso; e o africano, de pele preta, subjugável e preguiçoso. Outra teoria que ficou muito famosa também foi a de Marvin Harris, que ele criou a teoria da hipodescendência, que ele dizia que se 2 pessoas de raças diferentes cruzassem, o descendente ele pertenceria à raça biológica, a que ele pareceria, ou à raça inferior. Ou seja, se um branco, uma pessoa de pele branca, cruzasse com uma pessoa de pele negra, essa teoria racista dizia que a pessoa descendente do casamento seria uma pessoa negra. Vou falar sobre segregação, que é um termo para separar geograficamente uma raça, etnia ou qualquer outro meio para discriminar discriminação de membros. Bem, sobre segregação sempre tem o segregado, que é a pessoa que meio que foge do termo, e o que segrega, que ele é meio que o dominante. O segregado sempre tem que ficar meio que saindo dos seus locais que ficavam por causa que o que segrega toma o seu lugar. O caso mais conhecido sobre segregação é o apartheid na África do Sul, que as pessoas tinham que pegar, existiam ônibus, locais, bebedouros, tudo para uma raça, e a outra raça era meio que a dominante lá, que eram os brancos, e os negros tinham que ter meio que sempre um local separado. Bom, segregação racial também pode acontecer, ou não pode acontecer. Segregação racial pode acontecer não por meio só do Estado, a discriminação em si da população, que o caso mais famoso em si é aqui na América do Sul. Depois da Lei Áurea, que os escravos conseguiram sua liberdade, eles não conseguiam ter um emprego, por conta que as pessoas ainda tinham seu racismo, e essas pessoas tinham que viver nos guetos. E assim, depois da lei, as pessoas não conseguiam fazer mais, não conseguiam um emprego com uma renda fixa, e começavam a ir para o Alto dos Morros do Rio de Janeiro. E isso foi criando as favelas, e até hoje acontece isso. Bom, também falar um pouco sobre raça e etnia. A raça é um termo para caracterizar uma série de indivíduos, ou seja, não existe a raça, existe a raça humana, porém não existe esse termo que as pessoas usam, raça negra, raça branca. Isso é um termo errado. É mais correto falar etnia, que etnia é um termo que usa para caracterizar um grupo só de pessoas, que suas características físicas, culturais, e assim vai fazendo essa etnia. Bom, eu vou falar sobre o preconceito. O preconceito, ele é a opinião preconcebida ou sentimento formado sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas, sem que haja experiências ou fatos que sejam fatos relevantes para comprová-los. Bom, essa é a definição de preconceito. O preconceito ele é usado para inferiorizar grupos de pessoas pela raça, pela etnia, O preconceito ele é usado para inferiorizar pessoas pertencentes a um grupo. Neste caso, estamos falando de preconceito racial, cujas pessoas são subjugadas por etnias ou raças. E eu vou falar sobre a
discriminação. Eu vou falar sobre a discriminação, que o preconceito ele está ligado à discriminação. O preconceito pode levar à discriminação. Discriminar significa tratar de forma injusta uma pessoa ou grupo de pessoas. O tratamento diferente geralmente está ligado a idade, sexo, religião, raça, nacionalidade ou outros aspectos, outras características pessoais do alvo da discriminação. A discriminação racial se tornou algo comum no mundo de forma explícita ou velada. Por exemplo, quando você impede de alguém entrar no seu estabelecimento por causa da cor da pele ou aparência, a pessoa está sendo descriminalizada. Governos também podem cometer descriminalização, aprovando leis que impedem de determinados cidadãos ou grupos de pessoas de votar, frequentar escolas, ler e etc. Na época do apartheid na África do Sul, os cidadãos deles não possuíam os mesmos direitos que os cidadãos brancos. Este é um caso onde claramente o preconceito racial é uma discriminação. Um dos maiores movimentos da luta contra a discriminação foi o Movimento pelos Direitos Civis, que aconteceu nos Estados Unidos, que foi liderado por Martin Luther King Jr. Tal movimento reivindicou direitos negados pelo governo. Bom, o termo multiculturalismo serve para designar tanto estudos acadêmicos quanto políticas institucionais que se desenvolvem em torno de problemáticas nas sociedades multiculturais. Uma sociedade multicultural é aquela que abriga em um mesmo território pessoas de diferentes etnias, podendo ter relações de tolerância ou conflito. Cabe ao Estado mediar isto. Fortes motivos para o surgimento de nações multiculturais são a globalização e as fortes ondas migratórias. Alguns países têm buscado promover a aceitação e incorporação de culturas diferentes em seus territórios. Apesar disso, há outros países cuja negação de direitos sociais e a perseguição de minorias culturais são práticas oficiais, com a desculpa de sentimento nacionalista. Ações afirmativas são ações de âmbito público ou privado, que visam corrigir as desigualdades sociais. A ação afirmativa, sendo uma política multiculturalista, visa possibilitar que grupos minoritários possam ter lugar na sociedade, assim podendo usufruir de certa igualdade na sociedade. Um tipo de ação afirmativa muito comum é o sistema de cotas raciais em universidades e concursos públicos. O sistema de cotas tem como objetivo diminuir as diferenças econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias raciais, pois temos total noção de que há certos grupos privilegiados na sociedade. Ao contrário do que muitos pensam, cotas raciais não são somente para pessoas de pele negra, mas também para indígenas e seus descendentes. Para se utilizar das cotas, as pessoas devem assinar um termo, assim se autodeclarando negras, indígenas ou pardas. As cotas raciais podem estar embasadas num conceito chamado de equidade aristotélica. O filósofo Aristóteles criou uma teoria que consiste em tratar desigualmente os desiguais para se promover a igualdade. O sistema de cotas raciais no Brasil obteve ótimos resultados. O Censo de Ensino Superior, elaborado pelo INEP, mostra que houve um aumento da matrícula de pessoas negras em cursos de graduação. Em 2011, no total de 8 milhões de matrículas, 11% eram de pessoas negras. Já em 2016, esse número subiu para 30%. É nítido que tais ações afirmativas servem para motivar as minorias a lutarem por seus lugares na sociedade, assim, aos poucos, equilibrando as desigualdades. O racismo é o nome dado ao preconceito racial. É
é um crime baseado na ideia de superioridade racial e manifestação de ódio, e qualquer pensamento ou atitude de separação de raça pode ser classificado como racismo. Além disso, muitas pessoas dizem que o termo racismo é errado, por afirmarem que não existe diversas raças, e sim uma única raça. Além de se manifestar de forma individual, o racismo pode ter proporções institucionais. Podemos citar políticas como a escravidão, o apartheid, o holocausto, o colonialismo, o imperialismo e etc. O racismo pode ser caracterizado por alguns tipos, e um deles é o individual, que é expresso em atitudes discriminatórias individuais através de estereótipos, insultos e rejeição a uma pessoa que não possui as mesmas características que a sua. Há vários ditados populares de cunho racista, cuja população já está cansada de ouvir, e também há um ato de racismo que já foi muito comum, que é o blackface, onde alguém se pinta de tinta preta com o intuito de se fantasiar de negro. O racismo cultural se baseia na crença de que há uma cultura melhor que a outra. Na antiguidade, isso era utilizado como desculpa para dominação de territórios. O racismo ambiental é quando populações periféricas não recebem o mesmo tratamento de áreas centrais. Podemos citar quando o Estado não leva em conta populações indígenas residentes de determinada área ambiental para a criação de projetos governamentais. Há um termo conhecido como racismo reverso, que seria para se referir a pessoas de pele branca, porém tal termo é errôneo. Devemos saber que nem todo insulto, mesmo sendo uma atitude que possa ser condenada, é considerada racismo. O porquê disso é que os brancos não foram subjugados e escravizados, além de não serem tratados de formas desiguais em determinados ambientes institucionais. O racismo acabou se tornando uma ideologia no decorrer da história. Muitos grupos surgiram com esse intuito e muitas pessoas já utilizaram das ciências para comprovar teses racistas. A eugenia foi um movimento que surgiu no século XIX para comprovar que há uma espécie de ser humano perfeito e que fatos como raça atrapalhariam nisso. Joseph Arthur de Gobineau foi um teórico nesta área. Ele escreveu um livro chamado de Ensaio sobre a Desigualdade de Raças Humanas. De acordo com Gobineau, a miscigenação levaria à degradação da humanidade, já que seria um fruto do cruzamento de raças inferiores com outras. Outro caso de racismo científico foi o surgimento da bioantropologia, que fortaleceu teses racistas. Foi o caso da criminologia, que procurava estudar o biotipo de criminosos, assim procurando traços físicos específicos para determinar que alguém era criminoso. A Alemanha foi um dos países que mais utilizou das teorias eugênicas. Em 24 de novembro de 1933, foi introduzida a lei de castração como medida de segurança aos delinquentes culpados de crimes sexuais graves e reincidentes de crimes contra os costumes, sendo seguida pela aprovação de lei que previa a esterilização a todos os indivíduos degenerados, uma medida nítida para a extinção dos judeus na Alemanha. Vale também citar outros grupos altamente racistas, como a Ku Klux Klan, nascida nos Estados Unidos após a Guerra da Secessão. Tal grupo acredita na superioridade das pessoas de pele branca e foram responsáveis por diversos ataques terroristas e assassinatos ao decorrer da história. Outro grupo também famoso é o Skinhead, um grupo neonazista extremamente violento que acredita na superioridade da raça. No decorrer da história, houveram várias problemáticas quanto a raças se considerando superiores a outras. O apartheid, o holocausto, entre outros, foram grandes vergonhas durante a história da humanidade. Devemos fazer coisas para nos redimir com isso, para que pessoas coagidas na sociedade se sintam inclusas. Cotas raciais são justamente para isso. E cabe a quem tem mais privilégios ter tato para discutir tais coisas. Não adianta se abster. Eu falo justamente das pessoas de pele branca. Elas devem ter o tato para discutir tais assuntos, pois elas que carregam a maior quantidade de privilégios e são as principais responsáveis por propagar o racismo. Mudando a nossa parte, mudando coisas pequenas e coisas grandes, defendendo pessoas de atos racistas, já estamos fazendo uma grande diferença. E muito obrigado a todos. Um bom dia.